Oi, boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Como é que estão aí? Frio, calor? Aqui tá um calorão. Parece verão em Porto Alegre. 31 graus agora. Acredite se quiser. 31 aqui. Ninguém merece. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no computador para conseguir ver as perguntas, né? Porque a pessoa não enxerga. Daí pode ser que no computador eu consiga enxergar as perguntas de vocês para responder. Deixa eu ver a Suelen, se vai entrar. Hoje a gente vai conversar com a Suelen, que ela é advogada feminista, ativista contra a violência contra a mulher. Vai ser bem legal o papo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. E aí, me contem aí como é que tá aí, muito calor, muito frio? De onde que vocês estão falando? Enquanto a Suelen não chega, vamos conversar. Tá dando pra me ouvir direitinho? Acho que eu vou botar o fone. Peraí. Tá dando pra ouvir? Ou tá ruim? Digam aí pra mim. Melhorou? Me digam aí se tá bom, se não tá. Se tá baixo, se tá alto. Ajudem aí. Tô te chamando, Suelen. Tô te vendo aqui, mas não tá indo? O que que tá acontecendo aí? Vamos ver. Carla, boa noite. Tá me vendo? Oi? Oi, oi. Tá me vendo? Ah, agora sim. Tô te ouvindo, tu tá me vendo? Eu tô te vendo embaçado, assim. Enquadrou bem agora? Boa noite pra todo mundo. Sim. Oi? Por quê? Tá me ouvindo? Tô. E agora? Você consegue me ver bem? Eu não tô te vendo direito. Tu tá me É vendo bem? embaçado? Peraí, só um minutinho. Deve... É Não, tá agora. bem embaçado, assim, tá bem baralhada a imagem. Veja agora. Eu não sei o pessoal, assim, pra mim tá. Não, ainda tá. A Eu não sei se imagem é tá só ruim? eu ou se tá todo mundo te vendo assim. Vamos ver o que que o povo diz aí. Se alguém diz alguma E coisa. agora? Se a tua imagem tá ruim. Não tô te enxergando. Melhorou? Tu tá me vendo bem. Não adiantou. Consigo te ver, consigo te ouvir Não. perfeitamente. Uh-uh. Então Mas é tu sua tá conseguindo me internet, ver? Carla. Carla, é sua internet.
Deve ser a sua internet. Não tá ruim a minha imagem. Pois é. Hã? Será? É que eu não sei se o pessoal tá te vendo. Se tá todo mundo te vendo, tranquilo. Mas eu não sei. Consigo. Vamos ver se eles dizem alguma coisa. Consegue ver os comentários? Não, eu não tô conseguindo ver direito. Mas dá uma olhada assim, se estão te enxergando, Então, tá vamos bom. É que começar, eu não né? tô, mas Nossa live estão te enxergando é direitinho, também em homenagem ao Agosto Lilás, sem né? problema. Essa campanha necessária que temos que fazer não só em agosto, como em todos os dias. Consegue me ouvir? Ah, A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, consigo. ela cria Uhum. Tô te mecanismos ouvindo bem, só para não tô te enxergando, mas coibir tô e te prevenir a ouvindo. violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Bem como estabelece medidas de assistências e proteção às mulheres em situação de violência. Então, toda mulher, independente de raça, classe, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso garantido na nossa Constituição, né? E também na Lei Maria da Penha. Então, são-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência física, sem violência mental, né? E nada que atrapalhe o seu desenvolvimento intelectual, social, enfim. Hoje, eu acho muito importante falar, Carla, doutora Carla, não sei nem como é que eu te chamo, sobre a dependência emocional que ocorre. Não, não sou doutora. Muitas das vezes, É Carla o só. psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, ele dá um laudo dizendo que a mulher, emite um laudo, um parecer, que a mulher tem uma dependência emocional em relação ao agressor, e ela não consegue entender o que é esse termo. Se ela perdeu a capacidade cognitiva, se ela perdeu a capacidade de poder decisório, se aquilo é um transtorno, o que seria isso, né? Viver isso dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, né? Passar por todas essas agressões que transformam a mulher, né? Abala a autoestima da mulher. E também, por outro lado, há pessoas que julgam muito a mulher por ela não conseguir rapidamente sair desse ciclo e romper esse ciclo. E essas pessoas que geralmente julgam e não conseguem entender, é porque elas não estão emocionalmente envolvidas naquela relação. Enfim, e aí eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre o ciclo abusivo e sobre a dependência emocional. Por que é tão difícil romper o ciclo? Então, como você tem especialização sobre o assunto, agora eu vou passar a palavra para você e você fica à vontade para fazer as suas explicações. Uhum. Bom, assim, a gente precisa entender, né, que a dependência emocional é uma coisa que a gente aprende na infância, né, na verdade, na infância ou na adolescência, dependendo das relações que a gente tem. É uma maneira de se relacionar, assim, dependendo do que a gente passou na infância, a gente introjeta isso, se a gente foi, não foi validada, não foi vista, não se sentiu amada na infância, né, a gente acaba levando isso para a vida adulta. Então, o que que acontece? A gente tem um vazio muito grande dentro da gente, porque a gente não se sente amada, então a gente procura esse amor no outro, né? E a gente tem aquele medo do outro abandonar a gente, porque na verdade a gente mesmo já se abandonou. Porque a gente mesmo não se conhece, não se entende e acaba a gente se abandonando. Então a gente quer que o outro salve a gente, né? Começa tudo por aí, a dependência emocional. E isso conecta com abusadores,
né? Porque daí, claro, se for uma pessoa saudável, não vai se valer disso para fazer mal pra gente, no caso. Mas se for um abusador, ele vai usar isso, né? Ele vai usar para poder te manipular e poder ter poder sobre ti, que é o que acontece em relação abusiva, né? O desequilíbrio de poder, no caso, né? Então é isso, aí o abusador usa isso, ele vê essa fraqueza da vítima, no caso, né? Que ela não se conhece e tal, e usa isso para manipular ela. Então, muitas vezes ela nem tem essa dependência tão. Ela tem uma tendência a ter essa dependência, mas na relação abusiva ela fica muito mais. Até porque ele usa técnicas de viciar ela nisso, né? Que daí, aquelas coisas assim de. Ele pega e começa a ligar para ela toda hora, mandar mensagem toda hora, uh, mandar música, mandar vídeo, sabe? Toda hora durante o dia, para ela ficar sempre pensando nele. Isso já são estratégias, né? Que eles fazem mesmo, né? De relacionamento abusivo. Para ela ficar sempre pensando nele, aquela coisa de dormir, e dormir, às vezes manda mensagem de madrugada, aí não deixa nem ela dormir direito também, para ir enfraquecendo, né, ela. E isso não tira a capacidade cognitiva dela, não é isso. Só que dá uma confusão na cabeça, porque ela já não sabe mais se ela ama a pessoa, né, o abusador no caso, ou se ela, o que está acontecendo com ela não entende. E na verdade isso é uma dependência emocional que ele viciou ela nesse ciclo, nessa maneira de ser da relação. Então ela fica viciada nessa dinâmica e também porque normalmente o relacionamento abusivo tem muito altos e É baixos, verdade. né? Oscila. Uma hora ele é maravilhoso, tem o love bombing, né, no começo, que ele faz aquele bombardeio de amor, que é tudo de bom, que ele é maravilhoso para ela, ele faz todas as vontades e tudo. E ela aí preenche aquela falta de amor que ela tem, a falta de amor próprio que ela já tinha, ele preenche com aquele amor, ela se sente amada e tudo. E aí depois, com o tempo, ele tira isso, né? Quando ele começa a se mostrar mesmo quem ele é, o abusador, ele começa a tirar isso tudo dela. Daí ela cai, é do céu ao inferno, o tempo todo, do céu ao inferno. E aí nessa adrenalina, nesses picos de bom e mal, assim, é que ela se vicia. E aí ela não consegue viver sem essa dinâmica. Então ela fica viciada como se fosse uma dependência química. É como se fosse um vício de álcool, de drogas, ela se vicia nessa dinâmica da relação. Então ela não consegue sair. Ela tenta sair, mas não consegue. É um vício mesmo e é hormônios que são disparados no cérebro mesmo, né? Dopamina, serotonina, tudo, por essa química, né, cerebral que fica desse vai e volta, altos e baixos. Também tem esse vai e volta, porque eles brigam muito, daí terminam, voltam, terminam, voltam. E ela vicia nisso, e ela não entende o porquê. Mas é isso. É uma descarga química também e a dependência de medo do abandono, porque, como eu disse, ela mesma já se abandonou, então ela tem medo que o outro também abandone ela. Então ela não tem coragem de sair desse ciclo porque ela se acha vazia daí, se ela for se o outro abandonar ela, ela vai ficar vazia, ela não vai saber nem quem ela é. Ela se perde dela mesma, né? Ela não sabe do que ela gosta, ela não gosta, não sabe nada assim do que ela se funde tanto no outro Exato, que ela já você não sabe fez mais quem ela é. Então ela pontual tem muito medo disso, do abandono, por isso. considerações bem pontuais no caso e explicou, né, de forma bem clara que é dependência emocional, porque isso atrapalha de forma bem resumida, mas isso atrapalha para quem não está Fiz um resumo, envolvido assim, nessa né? É relação, bem mais que isso. compreenda por que aquela mulher, que pode ser uma mulher psicóloga, que pode ser uma mulher advogada, que pode ser uma mulher policial, que pode ser uma mulher que tem outro nível social, né, ou está em carreiras de prestígio, Sim. e está naquela situação. Então, há muitos julgamentos também nesse sentido, né? Dependendo do nível social da pessoa, ela ainda é mais criticada, mais julgada por passar por essas situações. Sendo que nenhum conhecimento tira a dor, né, da mulher, nenhum conhecimento retira a mulher da fragilidade ou de ser um alvo aí de um agressor, de um abusador. Tivemos aqui no Rio caso de uma juíza que o ex dela, né, cometeu o feminicídio na frente das filhas. Então, ela era juíza.
Enfim, então, crime terrível, horrível, horroroso, não dá para cair no Sim, esquecimento, foi né? horrível isso. No artigo 3º da Lei Maria da Penha, diz que são asseguradas às mulheres condições de segurança, e no parágrafo 1º, o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí vem aqui, seguinte, cabe à família, inciso 2º, cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. Então, assim, a gente ainda convive com a negligência, a opressão, infelizmente, né? Nem todas as políticas públicas são efetivas e nem todas as mulheres conseguem alcançar todas as políticas que a Lei Maria da Penha implementa ou que a própria Constituição também implementa. Mas essa questão, essa situação emocional é muito importante falar, porque foge do raciocínio, vamos colocar assim, lógico das pessoas pensarem: poxa, a Carla é terapeuta, inteligente, como ela foi entrar no relacionamento abusivo, como ela foi viver isso, se ela é tão inteligente. E isso não escolhe raça, classe, né? E pessoa. E mesmo que a pessoa, a mulher, qualquer mulher, ou qualquer conhecimento que ela tenha, não retira dela dor, não retira dela o lugar de fragilidade que ela também pode estar, né? Então, ela pode ser, sim, um alvo de um abusador. No que se refere, no que se refere a cabe à família, à sociedade e poder público Com criar condições certeza, isso não tem necessárias nada a ver. para a efetividade desses direitos, isso ainda é muito delicado. Por quê? Muitas vezes por crenças limitantes ou religiosas, ou machismo, né, falso o moralismo, enfim. A família não entende, não apoia, né? Há famílias que não entendem, que não apoiam, há outras que apoiam. A sociedade ainda julga muito a mulher por causa de crenças religiosas, da submissão da mulher, inferiorizar ela em relação ao homem. Então, assim, esse conjunto que deveria agir juntos, né, na busca da efetividade das políticas públicas, nem sempre estão juntos com esse objetivo, né? Eu acho que o sistema que temos hoje ainda protege muito o agressor, né? Deixa a mulher muito fragilizada com a ausência das políticas públicas, porque elas são até desestimuladas ou ficam cansadas de tentar fazer valer um direito e se vê ali impotente ou não assistida da forma que deveria. Existe a lei é excelente, a Lei Maria da Penha, ela é excelente, ela prevê Com certeza. várias garantias para mulheres, algumas até não muito É a discutidas, terceira né? melhor do mundo, né? Enfim. E aí a gente esbarra com um grande investimento governamental sobre marketing, sobre publicidade, e chega nas instituições que deveriam acolher e amparar, e as instituições demonstram toda a falta de capacitação, de vontade de fazer a melhor entrega possível da efetividade dessas políticas. E com isso, né, milhares de mulheres, como eu já tenho conhecimento de vários grupos, se sentem ou culpam É a lei, verdade. que não é culpa da lei,
e se sentem desestimuladas a seguir, né? Porque é cansativo, se você chega num local, numa delegacia, você não é bem recebido, você é ridicularizado, ou as coisas que você fala, a pessoa não dá a devida atenção, a vítima já fragilizada emocionalmente, ela já não se sente acolhida, né? Para chegar na defensoria pública também é um caminho, e é um árduo caminho, também pela demanda, né? Que é muito grande. E aí ela se sente cansada, né? Cansada, né? Nisso tudo. E, por outro lado, né, pode ter o agressor que paga um advogado particular, que usa a tese de defesa de forma difamatória, vexatória, para que a mulher se sinta ainda mais diminuída e não prossiga, né? Muitas vezes, né? Porque cada vez que ela comparece em um lugar, se ela comparece em delegacia, ela Ela é fala sobre o assunto, ela revitimizada, né? comparece no hospital, ela fala de novo o assunto. Se ela tem que ir para o Com psicólogo, ela certeza. fala sobre o assunto. E ela, Eu já ouvi cada muitos vez, casos assim. vai falando. Não, e muitos desconfiam, né? Acham que nem a história nem é como ela está contando. Tem muita desconfiança nesse sentido, né? E ela fica É se um sentindo cada crime, vez pior. Eu conheço muitos casos assim. é um Que elas crime não quase denunciam perfeito, muitas né? vezes Ela por é tão isso, porque quase sabem que perfeito não vão ser entendidas, que não vão ser que acolhidas, né? a lei, Daí o acabam não enquadramento indo da denunciar. É violência horrível isso. psicológica ocorreu esse ano, né, no final do mês passado, né, É. no Código Penal, graças a Deus, mas era um crime, né, e se torna, né, um crime quase perfeito, porque Ainda como bem, né? Graças a Deus. é de relação íntima, privada, muitas das coisas que a gente fala não tem realmente como, algumas das vezes, né, não tem como uma mulher provar, né, e aí a gente fica buscando os elementos, fica buscando os É. elementos para poder Faz colaborar em com redes aquilo sociais que ela mesmo, né? tá, com Agora, a narrativa, testemunhos. né? Mas há esse olhar ainda de desconfiança, há esse olhar ainda de. Ou outro julgamento muito que eu acho péssimo, que é Tem achar muito. que aquilo é uma questão de uma relação de casal, então o casal que tem que se resolver. E pão. É. E a primeira coisa. Uhum. Não mete a colher, né? É, briga de É, marido e mulher não se mete a colher. e a Não primeira tem isso. A coisa gente tem que meter a colher, E a sim, e primeira salvar a coisa que mulher, tem que né? se Como a gente pensar diz. quando Eu pensa em meto o Lei faqueiro Maria da inteiro. Penha, né, não é pensar em relacionamento Não amoroso, eu é quero nem pensar saber. na proteção da vida de uma mulher e da garantia de uma vida sem violências. Ponto. Não é para pensar do princípio que se trata do Exatamente. relacionamento, não. As questões de relacionamento do casal não tem que Com ser certeza. discutido em delegacia, em hospital. O que tem que ser levado em consideração é a proteção da vida da mulher, da integridade física, psicológica, emocional, e tirá-la de um ambiente Claro que de não. violência. Exatamente. Exatamente. Se ela precisa de socorro, tem que socorrer, independente de qualquer coisa. E aí, muitas vezes, as pessoas não querem se meter e não querem socorrer porque ela acaba voltando para a relação, né? Porque isso é bem comum. As estatísticas é que, no mínimo, 7 vezes elas voltam, né, para a relação abusiva. Mas é como a gente estava falando, é pela dependência emocional. Não é uma coisa assim. Aí dizem, ah, mas ela é sem vergonha. É por isso muitas vezes que a família também, né, acaba abandonando os amigos, porque acham que ela é sem vergonha, ela gosta de viver assim, né? E não é, por isso que é importante a gente falar isso da dependência emocional, porque não é isso, não é que ela goste, ela não gosta de sofrer, ela não gosta de apanhar, ela não gosta de nada disso, ninguém gosta. Não tem como gostar. O problema é que ela está dependente emocionalmente, ela não consegue sair desse ciclo. Quando ela consegue sair, ele vem com love bombing de novo,
né, com aquele bombardeio de amor todo e fica fazendo mil juras e promessas e ela cai de novo porque ela está dependente dele emocionalmente. Então é isso que as pessoas têm que entender. E não dizer que ela É, que ela gosta de apanhar ou que ela mas gosta de passar por isso. Não, ninguém Mas aí gosta. o que Ela acontece? Se precisa de ela não ajuda, ela tem precisa de acolhimento. todas as É isso que ela políticas, precisa. se todas as E não de políticas julgamento. públicas É. implementadas As pessoas não não entendem conseguem isso. alcançar essas mulheres, o trabalho se torna ineficaz, porque ela vai lá, pede a medida protetiva, mas aí ela não tem acompanhamento psicológico, né, ou psicossocial, ou acompanhamento jurídico. Aí ela só tem a medida protetiva na mão e está, né, nesse processo de ressignificar o que ela passou É. sozinha e sem acompanhamento psicológico, sem o terapeuta, não sabe o que fazer com isso, por muitas das vezes ela tem o quê? Uma recaída. Então, assim, E nem sabe o que é fazer muito com isso, importante. né? Isso seria muito importante que todo mundo, todas, né, nessas Sim. condições de Porque é só vítima ele que de resta para violência ela, né? doméstica, familiar, tivessem essas ações integradas que a Lei Maria da Penha implementa, que a Constituição também ampara, para dar a efetividade dessa política. Então, ela foi implementada, tem lei, mas não consegue, na prática, ter efetividade, porque não são todos os serviços que são prestados no momento que essa mulher precisa. Né? Que ela precisa sair, pegou a decisão da medida protetiva, encaminhamento para o psicológico. A demanda também é muito grande, né? Muito grande. Infelizmente. Encaminhamento para o psicológico, terapia, ou terapeuta, você é terapeuta especializada em relacionamento abusivo, né? E trata também de mulheres que são vítimas de violência doméstica, familiar, mas ela precisa de um acompanhamento psicológico, terapêutico, para ela ressignificar aquele processo, conseguir se libertar, conseguir se encontrar, achar a sua identidade, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que era aquilo que ela está vivendo, tomar as rédeas da sua vida. Então, assim, se tem só o registro de ocorrência, não basta. Se tem um registro de ocorrência com a medida É isso que a protetiva, gente faz. também ajuda, mas não basta. Então, tem que ter o registro de ocorrência, a medida protetiva, o atendimento psicossocial, o atendimento médico, né? Porque há outras violências além de físicas, como violências sexuais. E essa mulher precisa de ter todo esse amparo garantido, né? Eu acho que ainda falta. A gente está longe ainda, né? Mas a gente está caminhando. Eu Eu acho que já está acredito tendo algum que progresso, né? As leis, pelo menos, tá. a gente A tem gente está no tudo caminho, mas para falta muito dar ainda, né? certo, né? Para chegar nesse Então, patamar. falta a mudança de cultura. Acho que precisa mudar a cultura ainda, o machismo, a Sim. opressão. Algumas instituições perpetuam determinados comportamentos que não estão em concordância com a Lei Maria da Penha, com a Constituição. Então, assim, há também aquele comportamento institucional, né, por parte ou de um hospital que não quer atender a mulher que é vítima dessa violência, ou um hospital que diz que só vai atender se a mulher foi agredida na hora, se ela não foi agredida naquele momento, ele não vai atender. Enfim, são N, são, Ela sofre muita discriminação, né? exatamente, No fim, ela é exatamente. a Ela vítima e passa por acaba ela sendo violências discriminada como se institucionais ela que fosse o problema porque da as situação, né? instituições É continuam muito triste isso. com esse, infelizmente, com esse Triste. padrão A gente precisa mudar essa de visão. comportamento. Então, é, uma, é uma resistência uma mulher, hoje eu digo o seguinte, é uma resistência uma mulher que consegue É muito triste. dar continuidade na ação, né, penal, na fase de inquérito, é uma resistência, né? E ali ela está lutando pela vida dela. Mas ainda não há
uma consciência mais, um comprometimento maior por parte das instituições. Isso entristece muito, porque a gente vê na televisão o quanto é de investimento em publicidade, em campanha, em capacitação, porque a própria lei Maria da Penha prevê a capacitação de profissionais para trabalhar nessa área, e quando você chega lá, você não vê o resultado desse investimento, né, e o acolhimento que deveria ter. Eu fico muito triste. Por isso que eu digo que a gente tem que avançar, sim, mas hoje a gente tem um aparelhamento e a legislação, e falta uma boa vontade, um olhar para a vida humana, e não olhar para o relacionamento. Olhar para a relação. Não é um relacionamento, a Lei Maria da Penha não visa discutir uma relação de casal, uma relação familiar. Um olhar diferente, por isso que é bom a gente falar sobre isso, né? Proteção à vida, proteção é retirar a mulher de uma vida de violências. E se você chega num lugar e um agente da segurança pública, ele quer que resolva entre o casal e acha que ela não está tem sendo que se machucada, meter, né? ele não está protegendo ali a vida, né? Enfim, é ainda muito complicado nas instituições as tratativas desse assunto, né? A efetividade da lei também. E também, assim, não importa o motivo pelo que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo ali. O que interessa é que a pessoa está sofrendo, né, agressões, tanto violência física, moral, sei lá, né, ou psicológica, ela está sofrendo, ela tem que ser retirada daquele contexto ali, não interessa. Ninguém tem que perguntar, mas o que ela fez? Tem gente que pergunta, né, mas o que ela fez para passar por isso? Ou sei lá, não importa, ela está sofrendo e ela tem que sair daquele sofrimento, é isso que importa. Né? Então, as pessoas adoram estar julgando e a gente tem que parar com isso, a gente tem que ter um novo olhar sobre isso. Por isso que é importante a gente falar de dependência emocional, de falar dos abusos. Eu não canso de falar de ciclo abusivo, de tudo, para as pessoas entenderem que não é assim. Ninguém gosta de sofrer, ninguém está ali porque quer e não volta pro cara porque é sem vergonha. Não é isso. Ela está dependente, ele viciou ela nisso e ela está dependente. Então a gente tem que ter um olhar mais acolhedor mesmo, né? De carinho com essa mulher que está precisando, assim, e não de julgamento. Veja bem uma situação. É passo de formiguinha, né? Como eu digo. Porque a gente vai fazendo a parte da gente, cada uma fazendo um pouquinho, e a gente vai chegando lá devagarinho. Não estou dizendo que é caso real. Você chega na delegacia e você quer registrar um estupro. E a pessoa te pergunta 1000 vezes se você quer registrar o estupro. O agressor, quando ele vai colocar o termo de declaração dele, né? Ninguém pergunta para ele 1000 vezes se ele realmente vai dar continuidade na difamação, na calúnia, na injúria. Então, assim, começa a pensar o que seria isso. Né? Tem um livro muito bom que fala sobre isso, né? Mas isso aí vai ser assunto para uma outra live, outro momento. O poder do macho. O poder do macho na sociedade. Depois eu vou te passar, acho que eu tenho ele em PDF. Então você vê como como ainda, né? Você vê que essas mensagens subliminares, legal, como elas quero ver. Passam e o que significa isso. Geralmente a vítima ela aparece, por muitas vezes o agressor ele não pode ser mencionado, não aparece, não é divulgado. E a gente vê muito relatos de vítimas, são raríssimos casos que aparece o agressor. Enfim, então eu acho que tem muito o que avançar aqui, ó, na cabeça, na consciência, no coração, no amor à vida, porque exatamente machismo, misoginia,
patriarcado é Acredito muito até que forte ainda, misoginia, né? porque eu não vejo Infelizmente ainda é muito forte. outra coisa tão forte contra a Ainda é. mulher. Tanto que a mulher ela é atacada em razão do gênero, nos Sim, relacionamentos, no trabalho, no campo político, enfim, tudo, né? tudo, sim, tudo. Às vezes é velado, né? É, Tem vezes, às vezes é escancarado e às vezes é bem velado, mas existe. Se a gente for ver a fundo, muito, é muito, que nem muito, o muito. preconceito De racial, né? diversas Às formas. vezes é De bem velado, diversas mas se tu formas. for prestar atenção, tem muito, tem muito. Mas a gente vai indo, né? Diverso. É. Até na maneira de falar, né? De coisas que a gente fala, já vem lá de trás, né? Que a gente vem acostumando, assim, a família da gente fala, a Não gente continua falando e que são falas racistas e homofóbicas também, né? Misóginas, é uma mudança de infelizmente. hábito, uma mudança de Ainda tem comportamento. isso, a gente No tem que artigo estar se 8º, no policiando e aprendendo inciso a não ser mais 7º da assim, Lei né? Maria da Penha, Mudar diz que a isso, mudar esse padrão. capacitação, né, visa capacitar permanente policiais civis e militares e da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiro e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciadas no inciso 1, que é Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Essas são esse artigo e esses incisos falam das medidas integradas de prevenção. E aí foi aquela pergunta que eu te fiz lá inicialmente. O Estado, o governo tem aquela gasta muito, tem aquele investimento, não gasta, investimento na capacitação, na publicidade, nas campanhas. Por que que esse serviço ele não é devolvido para a população com a qualidade que requer a lei e que o Estado implementou em investimento de capacitação? Então, assim, acho que falta exatamente ou mudar ou criar métodos e mecanismos para não fazer. Que E não é não conveniente, fazer né? é omissão. Não fazer é omissão, né? E podem responder por omissão. Se uma mulher comparece 3 vezes na delegacia Omissão de socorro, e né? ela não consegue registrar e fica lá por algum motivo, ela foi encaminhada para algum lugar, disseram qualquer outra coisa para ela, se no dia seguinte ela falece, se for omissão por esse motivo, por motivo de violência, porque o falecimento no ciclo de violência, ele pode acontecer até a própria mulher tomando Certeza. iniciativa, né, de cometer o suicídio, o estado depressivo dela ir se agravando e com isso, em consequência disso, se tornar Sim, outras muito doenças, né? suicídio. Tem muito. Pode falar, Carla. É isso que eu ia dizer também. Ela pode até não falecer, mas e o dano emocional que ela tem? Né? E as sequelas, e depressão, É, ansiedade, crise de pânico, até uma esquizofrenia, ela pode desenvolver. E aí, quem arca com isso? Isso é crime, é né? Então, mesmo que ela não e, faleça, mas e isso não tem ela como tá tendo ninguém danos medir, né? Eu emocionais, até né? conversei com uma Psicológicos, e aí, pessoa como é que fica? há Tudo algumas isso é semanas omissão, sim, atrás, com quando você vai certeza. ao médico, você quebra uma perna, a pessoa consegue saber exatamente onde está a sua dor, quantos centímetros tem ali da fratura do osso. A questão emocional, não tem como comparar. Fulana superou em 3 meses. Não tem como você comparar de fulano para ciclano e não tem como você medir até onde foi aquele dano. Então, é muito delicado também esse... Não, Com certeza. E a dor emocional é uma dor que não se enxerga, né? Porque daí, é como tu disse, quebrar uma perna, uma doença, alguma coisa física, tu consegue fazer exames e, né, saber até onde é, né? Tu tá enxergando ali. Mas e a dor emocional, não.
Aí muitas vezes passa por mimimi também, que eu detesto isso de mimimi, porque eu digo que mimimi é a dor que É, não dói na gente, né? Porque quem tá sentindo não tem nada de mimimi. Eu posso ser mais sensível que tu e sentir mais que tu. E eu tô sentindo. Então não é mimimi. Não existe mimimi, né? se É muito fica, fácil a gente dizer que é mimimi quando não é a gente que sente. Então tem tudo isso também, né? Que a gente tem que avaliar. Que vê que a dor psicológica ninguém enxerga, mas a pessoa tá sentindo e tá tendo danos com isso, se né? fica Tá difícil impactando a vida dela toda. pensar a Lei Maria da... Trabalho, família, Se para até com os alguns fica filhos, difícil né? ainda pensar a Lei Maria da Penha como Então proteção é à bem vida complicado. e retirar a mulher de uma vida de violências, fica muito mais difícil entender o que que é dependência emocional, ciclo abusivo. E daí, quem não tem competência para julgar, julga, né? Quem não tem competência. Quem não tem competência para dizer que não vai fazer o registro na delegacia, acaba se omitindo, ocorrendo uma negligência, acaba fazendo com que esse ato se torne uma violação até de direitos humanos e deixando essa mulher desprotegida, não aparada, não acolhida, e colocam a culpa, igual eu já vi em grupos, que essa lei Maria da Penha não é nada, não é a lei, né? A lei é ótima, mas ela necessita ser efetivada, né? A lei é ótima. Precisa de toda, infelizmente, A de lei é toda uma perfeita. insistência, mobilização ainda em alguns espaços, não estou falando todos, né? Eu acredito muito no Poder Judiciário, como também no Ministério Público e na Defensoria Pública, que exercem um excelente trabalho. A demanda é muito grande, mas em outros espaços, o CIAN também, pelo menos o CIAN aqui do Rio de Janeiro, faz um excelente trabalho também, mas a demanda é muito grande, não tem como, não dá, às vezes não dá para atender todos, mas por parte ainda de delegacias, de hospitais e de outros espaços que essa mulher precisa ter amparo e acolhimento, eu acho que ainda está faltando um olhar mais com cuidado, sabe? E não é uma questão pessoal minha que eu estou dizendo aqui, não. Eu tenho atendido pessoas pedindo socorro nessas situações, sabe? Pedindo socorro, pedindo misericórdia, implorando por ajuda. Então, a gente vê que, pela quantidade de pessoas que também reclamam nas redes sociais, nos grupos, né? Como são mal atendidas, como foram ridicularizadas, como se sentiram mal, como não desejam mais colocar os pés naquele espaço, que era um espaço que deveria ser para acolher, que a mulher deveria correr para lá e entender que, não, aqui eu estou me sentindo segura, Isso aqui é eu vou geral, poder né? E eu, falar o que eu vivi, né, explicar o que está acontecendo, enfim. É, eu até, para muitas, né, que me procuram, eu digo para elas que eu acho melhor fazer pelo aplicativo, né? Fazer a denúncia pelo aplicativo, nos estados que tem, nas cidades que tem, do que ir numa delegacia. Porque eu acho que a mulher se expõe demais, né? E é como tu disse, é para ser maltratada, para ser revitimizada ainda, né? E acabar não acreditando nela, então eu digo, né, para elas fazerem pelo aplicativo, que eu acho que é mais tranquilo, para elas não terem que ir lá e não terem que passar por isso, né? Porque elas já estão com vergonha do que aconteceu, né? Porque elas têm muita vergonha também. Além da culpa, ainda a vergonha de tudo que elas. Porque elas sabem que elas deviam sair dali. Aí é que tá, elas sabem que elas não é um relacionamento bom, que elas estão sofrendo, que elas devem sair dali. Só que pela dependência emocional, elas não conseguem sair. Então elas ficam com vergonha, né? Porque sabem que as pessoas estão julgando, e elas mesmas se julgam, na verdade. Elas sabem que estão fazendo errado, né? Entre aspas. Mas não conseguem, estão presas naquela dependência, né? Então, eu sempre aconselho que façam Muito triste. pelo aplicativo, né? E, Online, pelo site, e que outra seja. coisa,
Mas A para lei evitar de ir, garante né? a Mas isso é muito capacitação, o triste, né? Estado dá a Porque todas capacitação. se sentem assim, A lei garante todas. ampla É, campanha, publicidade, né? A parte educativa sobre o assunto. Por que que não há a entrega na prestação de serviço? Por que que o servidor público, né, que se coloca à disposição, escolheu essa função, né, que está ali apto e com todo o aparelhamento para fazer, deixa de fazer ou não quer fazer? Ou acha que não é uma questão fazer, porque porque dentro daquilo ali, na cabeça dele se discute uma relação afetiva, amorosa, daqui a pouco esse casal volta, coisas que não devem ser pensadas e questionadas. Não deve nem se falar em arrependimento para uma mulher numa situação dessa dentro de uma delegacia. Falar para uma mulher, olha, se você se arrepender, aí a gente não tem nem que falar essa palavra. Ali ela está tomando uma decisão de libertação, de mudança de vida. A partir dali, a palavra tem que ser de apoio. Eu vou te encaminhar para o psicólogo dia tal, horário tal, lugar tal, vai atender você. Aqui no Rio a gente tem um projeto bem interessante, não sei se você conhece, que é o Projeto Violeta, e ele encaminha as não, eu mulheres já, para atendimento psicossocial, e são que atuam na já Patrulha ouvi Maria da falar. Penha também, e te dão todo o suporte, se comunicam pelo WhatsApp com a Legal. assistida, né, com a vítima, enfim. A gente sabe que depende. Legal. Depende do Essa território patrulha onde a Maria da pessoa Penha mora, também, né? né, Porque tá, se a tá dando pessoa bastante mora resultado, eu tenho numa visto. Em favela, outros estados no também, né? Tá morro, sendo bem no eficaz. subúrbio, na comunidade, ela não vai ser amparada por essa política. Sim, não E é aí, o todos que que fazer têm, também? Você mas eu tocou num ponto digo, muito importante. O que fazer para uma mulher que é suburbana, favelada, periférica, que mora no morro, a polícia não pode entrar lá, não consegue entrar lá. Como fazer para que essa política pública seja efetivada para essa mulher, né? Então, algo a pensar também. Entre essas, a questão financeira, né? A mulher, ela, pois é. quando não é retirado dela o trabalho por conta disso, ela ou não está trabalhando, ou acaba ficando em situações que não consegue exercer a profissão, né? De ter que tem essa questão aí de como a mulher fica fragilizada em todos os sentidos. E assim, não tem que ficar compreensível ou que é legal, mas dá para poder ter um raciocínio e entender o caminho de quem volta, né? Pela dependência financeira, econômica, não ser revitimizada no jogo ou ou ridicularizada, aí ela acaba retornando ele pra... A gente tem muito que andar, né? Tem muito que fazer ainda. E falando Mas assim, a gente tem que ir indo, né? A gente não pode desistir. É falamos o que a aqui do gente tem que estar fazendo, né? machismo, Não da pode desistir, é opressão, trabalho de só que eu não concluí formiguinha e uma vamos coisa, indo. muitas das Devagar a gente vai vezes, chegar esse lá. machismo, essa opressão, a violência institucional pode partir de uma mulher, de uma servidora mulher. Nem sempre é um servidor homem, né, que vai cometer esses atos. Pode ser uma mulher. Também. E se a mulher também não consegue entender, então, como eu te falei, temos que avançar? Temos, mas eu Não, acho tem que muita temos que mulher avançar machista, aqui, na infelizmente. cabeça, na conscientização, na cultura, porque senão todo equipamento, todo o aparelho, toda a capacitação, ela não vai ser exercida para a efetividade de um direito da pessoa, né? É,
Com certeza. E tem muita mulher machista, muita. Nem elas sabem que são, mas são. E Eu sou uma, que eu antigamente até tinha comportamentos machistas também. Eu acho que todas somos, né, em desconstrução, na verdade, porque a gente foi criada nesse sistema, né? O patriarcado outra acabou coisa que entrando na cabeça da gente também de um jeito ou de é outro. bom Eu pontuar digo que a gente aqui, somos todos pode falar, machistas em desconstrução, né? Quer dizer, a gente está em desconstrução, né? Tem uns que não estão ainda em desconstrução. é sobre o atendimento prioritário, né? A vítima tem um atendimento Não, era prioritário só isso que eu queria dizer. no Instituto Médico Legal para fazer exame e que não sabe. E além disso, as medidas protetivas, as medidas Ah, não protetivas, ela sabia. não tem, ela pode ser adequada para a necessidade da mulher. Exemplo, a juíza cedeu protetiva de afastamento de 200 metros de distância, não fazer contatos de familiares, com amigos. Mas se a realidade da mulher não se enquadra ali, a mulher trabalha nos meios digitais. Se é uma mulher de rede social. E o abusador, ele utiliza as redes sociais para a mulher, além da lei de perseguição, né, que foi sancionada em janeiro, a mulher pode pedir que essa medida se estenda até as necessidades dela. Eu exemplifiquei esse caso, ela pode ir lá, a juíza deferir, e ela, violência, requerer do afastamento dele também nas redes sociais. Então, assim, não é algo fixo só naqueles moldes, não. É para atender a necessidade da Bom sabia, vítima. bom Qual é a saber. necessidade da vítima? Né? Então, isso é muito importante. Né? E qualquer do agressor, qualquer elemento de prova, printar, guardar e fazer o outro pedido, determinar a outra situação para ela ficar garantida. Isso eu sempre digo para elas, né? Para guardar todas as provas, todas. Porque tudo é prova, né? Áudio, vídeo, mensagem, tudo, e-mail, Eu seja o também que já for. ouvi relatos de Guardar tudo para pessoas depois poder que fazer alguma coisa, né? comparecem Então, com é bem provas na importante, não dá delegacia para e as provas apagar não nada. são anexadas, E não são recolhidas no momento. Pode sim deixar as provas lá que ela levou, né? É um áudio, é um pendrive, entregar lá, levar no CD. Carlinha, o papo tá bom, mas eu tenho uma live Gostei. Eu tenho outra live. Gostei muito desse nosso bate-papo, foi uma troca muito grande. Adoro o seu sotaque. Pois é, tu tem outra. Adoro o seu sotaque. Eu tenho uma aula também. Meu pai não está te ouvindo. Meu pai não está te ouvindo porque ele foi para a igreja, porque ele adora o seu sotaque. A minha família que adora. E eu adoro o teu. Tu deixa salvo, eu vou colocar para ele ver. E aí, vamos terminar com uma mensagem final. Ele vai ver qual depois é a mensagem gravado, eu vou deixar salvo. Mulheres que estão nessa situação, vivendo ainda? Qual é a mensagem que você vai falar nesses últimos 2 minutos? Já está quase 1 hora. Nem senti. Olha, o que eu vou dizer, né? Que é possível sair de tudo isso. É difícil, muito difícil. A dependência emocional é uma coisa muito séria. Mas que é possível. Eu sou uma ex-vítima, né? E estou aqui, né? Saí, graças a Deus, hoje estou conseguindo ajudar as outras pessoas, né? Que estão nisso. Então é possível. Busque ajuda, autoconhecimento, procurem saber sobre isso, sabe? Olhem aí as nossas lives, vídeos, tem tanto canal legal, né, que fala sobre isso. Procurem saber, procurem se instruir e se autoconhecer.
esse é o caminho. Através de terapia ou de cursos, de qualquer coisa que possa trazer autoconhecimento, que é isso que liberta. E que é possível. E se precisarem de mim, eu tô aí. A Suelen também, né, Suelen? Eu acho que também está à disposição. Chamem a gente aí no direct, né? Eu tenho um grupo de apoio também, para quem não sabe, né? De vítimas. A Suelen também, né, Suelen? Não sei se você vai falar do teu. Então, a gente está aí de sobrou um minuto para mim. Eu abertas, vou falar que corações e braços abertos para acolher é todo mundo que indispensável a escuta especializada. Então, é bom ter amigos da família para falar sobre isso. É indispensável um psicólogo. É um acompanhamento. Porque a vida não é só feita de pensamentos, a vida é feita de pensamentos, emoções, e as emoções tratadas com profissionais lá, todo um método da mente, cuidar desse. Então, eu acho que é indispensável ter toda a rede de apoio, mas você tem que ter um carro para poder ajudar, para escutar, através do processo que fala também, consegue alcançar, consegue se descobrir mais, enfim. Então, é esse o recado que eu deixo aqui no final. E, né, denuncie, se proteja, criar meios de contenção e vai em busca da efetivação da tem direito. Se eu tenho a medida protetiva e seja incisiva, resistente. E um abraço a todos e nada. Vamos fazer sim. É isso aí. Beijo, pode ir. Beijos e abraços para todo mundo. Obrigada, Suelen. Vamos fazer outras depois.